Sejam bem-vindos, graças a Deus. Dia desse, nós estivemos ali visitando a irmã Zélia, em nome de Jesus, orando. Graças a Deus. Gênesis 6, glória a Jesus. Verso 1. Gênesis 6, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomar o espírito não agirá para sempre no homem. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ter feito o homem na terra, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pode se aceitar em nome de Jesus. Meus irmãos, a gente sabe que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto. Deus, apague-se da sua mente que Deus sonha. Deus, Ele não sonha, irmãos. Deus, Ele projeta. Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele não sonha. Ele tem algo estabelecido, Ele tem algo pré-determinado, pré-definido. Ele é um Deus objetivo. Deus, Ele não sonha. E Deus, Ele projeta o Éden, constrói, cria o ser humano, melhor dizendo, ali no Éden, e o ser humano peca, o ser humano contraria a vontade de Deus, que era perfeita, e o projeto de Deus parece que foi frustrado, parece que foi maculado, manchado. Aí você vê Deus expulsando o ser humano do jardim do Éden, e aí depois você vê Caim matando Abel. Vem o que nós temos aqui, que é Noé. Noé vem dessa linhagem, dessa procedência, da família de Sete. E, novamente, a gente se depara com uma situação parecendo que o projeto de Deus havia sido frustrado, o projeto de Deus havia sido interrompido, porque o ser humano está pecando, o ser humano está errando. A linhagem começa a ser ao propósito e ao projeto de Deus. Só que começa a haver essa mistura de mulheres ímpias e essa linhagem pura, santa. E aí, aquelas pessoas começam a pecar, começam a fazer tudo o que é de errado diante de Deus. E Deus, Ele olha aquela situação e Ele determina que vai haver um julgamento, um juízo sobre a terra. E que juízo é este? É o juízo que Deus destruiria toda a raça humana através de um dilúvio. Mas em meio a esta sentença, Deus, Ele olha e contempla o homem por nome de Noé, e diz que vai executar julgamento e juízo sobre aquele povo, mas sobre Noé, Deus traça um outro projeto, porque o projeto de Deus estava em andamento, o projeto de Deus estava em curso, e, aleluia, e Noé era esta pessoa, para que o projeto de Deus viesse a dar continuidade sobre a face da terra. Louvado seja Deus. E Deus, Ele determina: vou destruir. Eu me arrependi de ter criado o ser humano. Não é que Deus não sabia o que estava acontecendo.
Aqui são linguagens humanas, vocabulário humano, para tentar descrever a grandeza de Deus, as coisas de Deus. Aí o autor, o escritor, se faz uso desta linguagem para nós entendermos. Deus aqui, ele se entristece. E aí a gente observa que a terra estava corrompida, cheia de violência. Então disse Deus a Noé, resolvi, versículo 13, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás, ou seja, vai rebocar. Com piche, betume e piche é a mesma coisa. Por dentro e por fora, ou seja, uma vedação para não afundar. E Deus vai traçando o projeto. Deus vai dando o projeto. E o que eu acho que é interessante, que os projetos de Deus, eles não falham e eles não afundam. Aleluia! O projeto de Deus é perfeito. O projeto de Deus é santo. Aleluias! Pode parecer que Deus perdeu o controle do que projetou na sua vida, do propósito que Ele tem na sua vida, mas Deus não perde o controle. O projeto de Deus, ele vai ser concluído, porque aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Aleluia. Jó 42:2 diz que, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Jeremias 29:11 ao 13. Então o projeto de Deus não falha. E o projeto de Deus não afunda. Louvado seja Deus. Deus falou para ele fazer um projeto. Faz um projeto de uma arca. Um barco gigante. Aí eu tomei emprestado a Bíblia do nosso irmão Vanderlan, que a NVI, ela fala sobre as dimensões. Aleluia. Louvado seja Deus. E a letra é miúda. Mas vamos ver aqui. Olha aqui. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, mas em média é isso, 135 metros de comprimento, 22 de altura, proporções tremendas. É só você analisar o maior cargueiro do mundo, o maior navio cargueiro do mundo, você vai começar a ter mais ou menos uma noção do que é a arca de Noé. E o interessante é que o projeto de Deus não falha, não afunda. Mas se o projeto de Deus não falha e não afunda, eu agora vou ficar de braços cruzados e não vou fazer mais nada, pastor Jurandir. Eu vou ficar de boa, vou deitar na rede e vou botar perto da parede para ficar empurrando o pé e cantando aquele hino, eu quero trabalhar para meu Senhor, né? Não é assim que funciona. Louvado seja Deus. Deus, ele estabelece um alvo, uma finalidade, mas requer suor. O suor faz parte do propósito, o suor faz parte do projeto. Deus falou, Noé, você vai ser salvo, você e toda a sua família, mas agora você vai fazer para a minha vida, mas não busca, não ora, não jejuma, não estuda a palavra, não está nos pés do Senhor. E aí, os erros. E a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de 300 côvados, né? Aqui na minha Bíblia traz no côvado, né? Naquelas medidas que eu falei para você. E aqui eu não vejo servente, irmão Manel.
É só o mestre de obra. Louvado seja Deus, é só mensagem da sua igreja, mas a sua igreja precisa trabalhar, a sua igreja precisa se movimentar. Ele tem a madeira, tem o projeto, e agora ele tem que executar na lida da construção. Quem mexe com construção, ou trabalho de uma... A obediência, o foco, era muito maior que o cansaço, que a dificuldade. Proveu a madeira, Deus proveu o piche, proveu o betume. Agora ele precisava pegar isso enterrado, como está lá em Mateus 25. Então, quando Deus chama, Ele provê os meios necessários. Nós estamos trabalhando na turma de discipulado, que Deus ele provê os recursos. Em que sentido? Deus, a salvação, é uma ação do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele proveu a salvação, o resgate através da pessoa de Jesus Cristo. Agora, quais são os meus recursos? A santificação que eu tenho que buscar, que você tem que buscar. E quais são esses recursos para a vida cristã, para a vida com Deus? Oração, jejum, leitura da palavra, exercício da vida piedosa. Então, você tem que exercitar, porque Deus ele provê os recursos. Senhor, mas nesse projeto, nesse propósito que o Senhor escolheu para mim, é tão árdua esta caminhada, é tão difícil esta caminhada, mas no meio desta caminhada Deus provê a presença do Espírito Santo para te consolar, te animar, te fortalecer, te dar graça para a caminhada. Aleluia. Deus ele manda Noé construir, mas ele proveu aquilo ali. Deus ele não vai conceder algo que e era para ser feito conforme a planta. Não era para Noé, eu acho que tem que ser feito aqui. Não, Deus falou que é 13 metros de altura, mas que eu vou aumentar mais um pouquinho para entrar um pouco mais de claridade, para entrar um pouco mais de ventilação. Não. Faça aquilo que Deus te mandou. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não invente, não dê uma mãozinha. Porque quando a gente inventa ou dá uma mãozinha para Deus, a coisa sai do projeto, a coisa sai do curso. Deus falou para Abraão e para Sara que eles teriam um filho da promessa, seria do ventre de Sara. Aí Sara falou, não, esse negócio não vai acontecer não. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Vai lá, Abraão, está ali Agar, vai lá. E aí foi lá Abraão e saiu. E nós temos que seguir a risca, como Noé fez. Noé não inventou história. E outra coisa, além de prover madeira e piche, Deus proveu a comida. Versículo 21, olha o que diz: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, e ser-te-á para alimentar. Quando você está no propósito de Deus, Deus ele provê os recursos necessários. Deus ele provê. Aprenda uma coisa, o melhor lugar para si, assim também na vida de Abraão, quando ele sobe com Isaac, ali no Monte Moriá, e na outra coisa, o tempo não pode tirar o foco. Deus ele não é controlado pelo tempo. Eu estou sendo direcionado pelo tempo do relógio que está à minha frente. Eu tenho um tempo a seguir, uma hora a seguir. Mas Deus ele não está preso ao passado. E Noé tinha que construir. Depois você lê e estuda em casa. A gente sabe que foi muito tempo. Muito tempo. Noé estava só de 120 anos sobre a terra, mas a Bíblia não fala que ele pregou e construiu durante 120 anos. A Bíblia não fala. Mas eu posso tirar o foco.
Há tantos anos que eu sirvo a Jesus e nada aconteceu dentro do meu lar. Para a sua vida. O tempo não pode tirar o foco. Noé estava lá, construindo, levantando, construindo. Bate um prego e vai batendo, e aquela coisa vai tomando forma, aquela arca vai tomando forma. Então, pela fé, dando pela fé, olha Deus mudando a história pela fé. Porque o vosso 1:3. Olha o que a Bíblia diz a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, também nós, visto que posta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da desonra, da zombaria, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, versículo 7 de Hebreus 11, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de mundo, e se tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé, até o fim. Eu vou crer até o fim. Para essas testemunhas dos heróis da fé. E também olhar, fazendo como Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, hoje você pode não entender o projeto, o propósito na sua vida. Hoje você pode estar chorando ou triste por causa de uma promessa de algo que Deus fez. Mas eu te convido nesta noite a olhar como Noé olhou. Não olhar para o projeto. Quando Deus confirmar sobre a sua vida esse projeto, esse propósito. Como nós estudamos sobre... O problema é que a gente encara as coisas da pior maneira possível. E a gente fala tanto que tem um Deus grande, que diga para o seu problema o tamanho do... Mas o tempo não pode tirar o foco. Sabe por quê? Porque a perseverança é a chave. E isso aqui é bastante esclarecedor para nós. Romanos 5. Versículo 3. Não, eu vou ler do 1, porque a gente entende todo o contexto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, glorificar a Deus, pela esperança da glória de Deus. Aí ele vem... E não somente isto, não se alegrar só porque você foi declarado sem culpa diante de Deus, não porque você tem uma expectativa, com que você corra para os pés do Senhor. E quando você corre para os pés do Senhor, Deus ele começa a gerar em você, criar em você tire essa luta, que Deus me ajude a resolver. Aí então você está lá insistindo, perseverando, e através da perseverança, ela vai produzir o quê? A experiência. A esperança. Porque você vai ver Deus agir. E quando vier outra situação difícil, você já tem experiência. Isso aí não é nada para o meu Deus. Vamos orar de novo, vamos perseverar, vamos buscar de novo. A perseverança é a chave, não tem para onde a gente correr. Deus, ele tem o poder de fazer girando. E aí, quando fica tinindo, aí não, agora está bom o negócio, então está pronto. Então é assim que Deus funciona, e a perseverança é a chave. E Noé estava ali perseverando, Noé estava ali pregando aquelas tábuas, fazendo tudo conforme o projeto. Ah, e outro detalhe, a arca tinha 3 andares, tá? A arca tinha 3 andares. E se não bastasse construir a arca, Noé ia ter que dar uma de boiadeiro, ia ter que apacentar aquele monte de boi, ia ter que chamar, ia ter que reunir aquele monte de gado, de animal, de 2 em 2, de 7 em 7. Olha só, agora você imagina, se não bastasse construir, ainda tinha que colocar os animais lá dentro,
organizar os animais. E outra coisa. E sabe o que é mais bonito? É que toda embarcação, ela tem o quê? Ela tem um leme. Ela tem, né, ali para você girar o leme. Você tem, eu não sei como é o nome técnico, né, para aquele volante lá. Oi? Timão, isso. Timão. Não é o Corinthians não, viu, irmão? É o timão. E aí você tem ali, ela não tinha timão, ela não tinha nada, sabe por quê? Porque agora Noé estava debaixo da dependência de Deus, e Deus ia navegar aquela arca, aleluia. Quando você está no projeto de Deus, no centro da vontade de Deus, é o Espírito de... Não dá tempo da gente cair e pular fora. Irmãos, você vê que é perfeita as coisas de Deus, irmão. Deus é perfeito. E Deus manda uma água tão tremenda que, irmãos, Noé ficou mais ou menos uns 371 dias ali, dentro da arca. E 40 dias e 40 noites de chuva. E cobriu os mais altos montes da terra. Olha que coisa. Irmão, foi água, mas foi água. E o que é interessante é que quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus guiar a sua vida. Muitas vezes a gente fala, a gente pega, se Deus está aqui nas tuas mãos o problema, a situação, aí a gente pega de volta da mão de Deus e quer resolver. Aí Deus falou, você quer resolver, então pega e resolva. Aquilo portar, isso Deus sabia. E Noé entrou e deixou Deus conduzir. Quem tem filho pequeno? Se o filho pequeno chegar aqui, e você estiver aqui embaixo, você é o pai. E Noé, pela fé Noé entrou. Pela fé Noé aceitou. Deixou Deus conduzir. Deus falou, está falado, eu vou nessa. Então Deus está falando, entre você ainda, que não está. Deixar Ele conduzir o barco da tua vida. E outra coisa. Nesse mundo de caos, de dificuldades, a família foi. Não foi para eles. Foi para ti e para a sua família. Então aprenda uma coisa. A família é parte principal do projeto. É isso que a gente aprende com Noé. Em meio a uma situação corrompida, em meio de uma mensagem de justiça sobre aquele povo, sobre aqueles moradores, sobre os habitantes. Você está buscando ir ao céu, também que a sua família vá junto. Como? Pregando, ensinando, discipulando. TikTok. Educar a sua família, seus filhos. Com todo respeito, sem constranger ninguém. Então proíba. Pastor, o senhor que é isso, pastor? Eu falo isso com respeito, sem constrangimento, tá? Não estou aqui para constranger ninguém. Pelo amor de Deus, não leve para esse lado. Mas é porque é o que a gente observa. A gente só prega muito sobre o sofrimento de Jó. Não é? Mas Jó foi um excelente pai. Eu já preguei isso aqui. Jó foi um exímio pai. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos e botava aquela renca tudo sentado assim, ó. E ele oferecia sacrifício de um por um. O que eu aprendo é que ele não tinha predileção por filhos, todos eram iguais diante dele, e ele tinha amor por todos eles, porque por todos eles ele oferecia sacrifícios. Então, muitas vezes também a gente não educa biblicamente dentro de casa, aí chega na igreja, entrega para a irmã Antônia e para a irmã Mônica e se vira.
o que acontece aqui na igreja tem que ser uma extensão, uma continuidade do que já aconteceria ou que era para acontecer dentro da sua casa. Aí vai fazer o quê? Vai reforçar. O que você ensina lá dentro, quando chega com o ensinamento aqui na igreja, reforça. Reforça. E aí a criança cresce cada vez mais fortalecida na presença do Senhor. Então, Noé com a sua família entra na arca. Esse é o desejo. E 1 Timóteo 5,8, que eu ia ler para vocês, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Isso é muito sério. Isto é muito sério. As nossas escolas estão permeadas de ideologia de gênero. E nós temos o quê? Que ensinar aos nossos filhos no temor do Senhor. Então aprenda, irmãos. O projeto de Deus não afunda, mas requer, por causa disso, requer o quê? Eu faço a obra, eu faço a obra, eu faço a obra, e os filhos estão tudo perecendo, os filhos mudam de escola, os filhos... Não. Ele foi o meu pastor, ali em Goiânia. E ele brincava. Quando ele estava... E um camarada, homem de Deus, tenho que ir preso para o Senhor me dar atenção, porque ele fazia o trabalho no presídio. Uma assistência tremenda dentro do presídio, mas e dentro de casa. Ganhando. Aí ele parou. E aí ele mudou totalmente a rotina. Hoje ele tem os seus filhos abençoados e continua fazendo a obra do Senhor, evangelizando nas madrugadas, nas ruas de Goiânia, evangelizando no presídio. Ele faz até hoje o trabalho nos presídios. Então, vamos aprender essas lições com a vida de Noé. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Fique de pé. Só reforçando o que a nossa secretária disse, a vigília começa às 10, porque a gente esqueceu de botar o bendito do horário, né, irmãos? Misericórdia. E nós queremos agradecer também pela visita do senhor que chegou ali. Muito obrigado pela visita do Senhor à nossa igreja. Que diremos a Ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos orar ao Senhor. Você que quer entregar sua vida para Jesus, ou você que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, esta noite é a oportunidade de salvação. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que nos assiste, entregue sua vida para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, deixa Deus mudar a sua vida. Procure uma igreja bíblica próxima da sua casa, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Se não há, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço as orações da igreja. Essa semana eu vou procurar um médico, que eu estou sentindo muitas dores aqui, né? Que elas vão e vêm, vão e vêm. E eu tenho que procurar um médico para ver essa situação aí. Mas em nome de Jesus não vai ser nada. Então, os irmãos, quando estiverem orando, orem por nós. E atenda ao nosso apelo, naquele propósito que a gente lançou lá no grupo, que você que pode doar, corta o meu áudio da live aí, ô Lucas, por favor. Você que pode doar R$50.
E em nome de Jesus, curá-la nesta noite, se assim é a tua vontade. Pai Santo, nós cremos e nós ministramos sobre a tua serva, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoada, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam.